Bom dia a todos. Hoje houve uma pequena mudança, nós íamos falar sobre fígado, mas o Dr. Luiz César não poderá vir, então nós vamos fazer um artigo sobre fígado, metástase hepática, e depois nós vamos falar sobre gastrite. O Dr. Alexandre está chegando, então o acadêmico Carlos decorrerá sobre um artigo sobre metástase hepática de cólon, né? Isso, tá? Então vamos lá, cara. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Augusto, sou acadêmico do 4º ano de Medicina da UniOeste e vou apresentar um artigo que foi publicado nos Anais de Cirurgia Oncológica sobre o título de hepatectomia seguinte à recorrência para metástase de câncer coloretal, o desenvolvimento de um modelo que prediz os padrões de recorrência e sobrevivência. Primeiramente, o fígado é um dos sítios mais frequentes de metástase do adenocarcinoma coloretal, principalmente pela drenagem venosa através da veia porta e a drenagem linfática. As metástases elas podem ser do tipo sincrônicas, quando o diagnóstico do tumor primário é feito juntamente com a metástase, ou metacrônica, quando o diagnóstico da metástase hepática é feito posteriormente à ressecção do tumor primário. A hepatectomia é o padrão ouro. É o padrão ouro e ela confere uma vantagem de sobrevivência em relação aos outros tratamentos. Houve um desenvolvimento muito importante nas últimas décadas em relação à hepatectomia, principalmente pelo desenvolvimento da técnica operatória, da melhora do pré, do peri e do pós-operatório, do tratamento multiprofissional e de tratamentos adjuvantes. E isso possibilitou o desenvolvimento de um tratamento mais agressivo das hepatectomias e com uma melhor sobrevida. Então, dessa forma, ocorrerá um aumento no número de reincidências futuramente, devido a essa melhora no tratamento. E os estudos existentes hoje, existem poucos dados para prever a sobrevida após a recidiva metastática. A maioria dos estudos, eles se baseiam na sobrevida após a metástase primária e não nas metástases recidivas. Então, os objetivos do trabalho é desenvolver um método satisfatório em predizer os padrões de recorrência e a sobrevida para pacientes com risco de recorrência. Dessa forma, os autores hipotetizaram que o padrão de recorrência ele teria impacto na sobrevida, e o padrão do tumor, conjuntamente com as características apresentadas pelo paciente, poderia oferecer algum valor preditivo. Então, os métodos. Foi feita uma análise retrospectiva com corte com pacientes submetidos à ressecção hepática para metástase de adenocarcinoma coloretal entre 1996 e 2007. Os dados coletados foram dados clínicos patológicos pré- e pós-operatórios pertencentes ao tumor primário e metástases hepáticas, e também dados referentes à incidência e localização de recorrência pós-hepatectomia. Então, o estudo corte abrangeu 280 pacientes com uma idade média de 62 anos, um segmento médio de 85,1 meses da data de ressecção coloretal, um segmento médio de 50,1 meses pós-hepatectomia, um tempo médio livre de doença de 11,5 meses, sendo 53% dos pacientes submetidos a hepatectomia maior, 87% apresentavam margens negativas no exame histopatológico e doença recorrente em 63% dos pacientes. Então, para o desenvolvimento do estudo, eles utilizaram alguns fatores para as análises. Entre esses fatores, utilizaram o score FONG, que foi um score desenvolvido por FONG colaboradores, que é um score clínico que relata a sobrevida após a hepatectomia. E ele é uma soma de 7 fatores que influem negativamente na sobrevida. Algum desses fatores, por exemplo, é o nível sérico do antígeno carcinogênio primário pré-operatório, o número de metástases no fígado, o tamanho do tumor primário. E a soma desses scores, o valor máximo é 7, a soma desses scores está relacionado com uma menor sobrevida.
Outro fator considerado foi a ressecção hepática inicial, considerada maior, quando a ressecção era de 3 ou mais segmentos hepáticos contínuos de Coinode, e a ressecção hepática menor, quando eram menor que 3 segmentos hepáticos. A ressecção era a margem considerada R0 ou R1, sendo analisada no exame patológico a R0 como a ausência como margens livres na ressecção tumoral, e R1 como a margem positiva do tumor ao análise histopatológica. Também foi analisada a mortalidade perioperatória, que foi considerada a mortalidade em 90 dias no pós-operatório, independente do status admissional do paciente, e também o intervalo livre da doença. Outros fatores foram a recorrência da doença metastática, que foi observada pela tomografia computadorizada e também pelo PET-CT, e analisada pelo critério RECIST, que é um critério mundialmente aceito, mundialmente utilizado, que ele avalia a progressão ou a redução do tumor. Também foi analisado o padrão de recorrência da doença metastática, como fígado, somente o pulmão, fígado e pulmão, doença extrahepática excluindo o pulmão, e fígado e extrahepática excluindo o pulmão. E também foi analisada a sobrevida total. Então, primeiramente, eles fizeram uma análise multivariada univariada desses fatores, selecionando quais seriam os fatores mais importantes. E, posteriormente, fizeram uma análise multivariada para analisar quais fatores seriam independentemente associados à recorrência. Então, eles chegaram à conclusão que os fatores independentemente associados à recorrência eram o nível do antígeno carcinogênio embrionário pré-operatório, o número de metástases hepáticas e o tipo de hepatectomia. A gente pode observar o P menor que 0,5, então é significativo esses dados. E se o índice de confiança de 95%, que se você repetir, por exemplo, em 100 vezes, 95% ocorrerá esses mesmos valores. E o odds ratio, que significa que existe uma probabilidade aumentada em por exemplo, 2,45 vezes maior quando o paciente apresenta, por exemplo, níveis elevados do antígeno carcinogênio embrionário. Daí, posteriormente, eles fizeram uma análise multivariada para ver quais os fatores estavam associados com o padrão de recorrência. Então, eles chegaram à conclusão que os fatores relacionados eram o antígeno carcinogênio embrionário, a quantidade de metástases hepáticas e o tamanho do tumor maior que 5 centímetros. Também pode observar os valores de P menor que 0,0,5, significativo, o índice de confiança de 95%, que, como no outro caso, nenhum desses itens cruzava a linha de nulidade, então eles têm relevância no estudo, e o odds ratio de cada um. E, posteriormente, foi feita uma análise univariada de todos esses fatores para ver quais tinham importância na recorrência e sobrevida global. Então, eles chegaram à conclusão que os fatores relacionados com a sobrevida global pós a recidiva eram o antígeno carcinogênio, o número de hepátises hepáticas, o FONG score que eu citei antes, o padrão de recorrência, que era somente fígado ou somente pulmão, extrahepática e fígado e extrahepática. Pode ver que os valores do P considerados eles são menores que 0,05 e eles estão delineados na tabela. E cada fator desse ele estava relacionado com uma sobrevida global média, uma sobrevivência média mensal específica, assim. Então, eles fizeram posteriormente uma análise multivariada desses fatores para ver quais fatores, independentemente, estavam associados à sobrevida após recorrência da metástase hepática. Chegaram à conclusão que era o antígeno carcinogênio embrionário e o padrão de recorrência. E o número de metástases hepáticas foi excluído. Pode ver que ele tem
P maior que 0,05, logo ele não é significante. Então, só para relembrar, os fatores associados a recidivas na análise multivariadas foram o CA sérico, o número de metástases hepáticas e o tipo de hepatectomia, sendo que a hepatectomia menor, ela predispõe a recidiva. Os fatores associados ao padrão de recorrência foram o CA sérico, a metástase hepática, o número de metástases hepáticas e o tamanho da metástase hepática. Então, eles fizeram, posteriormente, eles pegaram, como eu já expliquei, eles fizeram análise multivariada desses fatores e viram quais estavam relacionados com a sobrevivência pós a recidiva da metástase. Então, os fatores associados foram o CA sérico, como eu falei, e o padrão de recorrência, sendo que para cada um desses fatores, eles deram uma pontuação, formando um score. Por exemplo, o nível do antígeno carcinogênio embrionário pré-operatório foi atribuído o valor 2, e cada padrão de recorrência específico foi atribuído também um score. E dessa forma, formou o score denominado The Minimum Survival After Recurrence, que prediz a sobrevida seguinte à ressecção hepática. Então, cada valor da soma desse score ele foi estratificado seguinte uma pontuação, classificado como pontuação baixa até 1, pontuação intermediária de 2 a 3 e pontuação alta de 4 a 5. E cada score desses estava relacionado com uma média de sobrevida. Por exemplo, na baixa pontuação, a sobrevida média era de 49,9 meses, a pontuação intermediária de 2 a 3, a sobrevida média era de 29,6 meses, e a pontuação alta, que tinha menor sobrevida, com uma sobrevida média de 22 meses aproximadamente. Então, aqui um gráfico que representa os scores relacionados com o tempo de sobrevida. Pode ver que o menor score ele apresenta uma maior sobrevida no decorrer do tempo. O score intermediário apresenta uma sobrevida intermediária e o score mais elevado ele apresenta uma menor sobrevida em relação aos outros padrões. Então, as limitações do estudo. Esse estudo ele foi feito com natureza retrospectiva. Ele tem um acompanhamento médio relativamente curto, que é de 50 meses, e é um estudo de corte relativamente pequeno. E como ele é relativamente pequeno, ele pode dar as alterações, ele pode sofrer alterações no índice de confiança. Então, às vezes era até necessário fazer um índice de confiança com um pouquinho maior, por exemplo, 99%, por ser um estudo pequeno, para ver quais fatores estariam realmente associados à sobrevida após a recidiva. E a necessidade de validação prospectiva do score. Então, como conclusão, a ressecção hepática de metástases isoladas ou de baixo de volume, ela continua a ser o pilar do tratamento. O objetivo do estudo foi determinar os fatores que podem prever a sobrevivência seguinte à recorrência e estratificar os pacientes para diversas formas de tratamento e guiar nas decisões. Seria isso. Obrigado. Metástase de cólon, a metástase hepática do cólon, acho que a principal cirurgia do fígado, né? Principal causa de cirurgia do fígado por doenças malignas, né? Então, a importância desse tema. Eu queria que o Dr. Ivan comentasse um pouquinho sobre a apresentação do Carlos e também sobre esse artigo, achei muito interessante. Eu queria que o Dr. Ivan falasse um pouquinho. Bom dia a todos. Achei que o Carlos foi bem. O jeito que ele apresentou o artigo, a forma foi muito boa, porque ele mostrou fez uma pequena introdução bem sucinta, mostrou qual era a hipótese do autor, descreveu direitinho como foram feitos os métodos, e a apresentação dos resultados nessa forma de tabelas é muito boa, porque hoje em dia nos trabalhos que são bem escritos, todos os dados importantes estão nas tabelas junto com a comprovação estatística, que foi o que ele mostrou, né? Mostrou o valor de P para mostrar a diferença, mostrou o odds ratio, que é a importância desse risco, qual é o risco que o fator leva, mostrou o intervalo de confiança. Então, acho que
esse jeito de apresentar só com as tabelas é uma forma muito boa. E outra coisa legal também foi colocar as limitações. Que as limitações do estudo são sempre uma coisa que a gente tem que olhar quando vai avaliar uma publicação. Quanto à apresentação dele em si, eu achei que faltou perder um pouquinho mais de tempo na tabela para as pessoas conseguirem entender. Que quando a gente faz o artigo, para a gente acaba ficando muito claro, né? Você olha para a tabela, você entende ela rapidinho. Agora, a gente que está sentado aqui, acaba sendo muita informação. O negócio de colocar circulado, a parte mais importante, isso é essencial, que você fez. Mas faltou, acho que talvez, explicar direitinho o que é cada tabela, o que foi comparado, aquelas informações que você leu no texto e que não estão junto na tabela. Você deveria ter explicado um pouquinho mais. Agora, mas eu achei que foi muito boa a sua apresentação, o formato que você apresentou estava muito bom. Quanto ao artigo, eu achei esse artigo interessante, porque como a gente tem um volume muito grande de cirurgia coloretal, a gente também acaba tendo alguns casos de metástase hepática, que é o local mais comum da metástase do cólon. E é importante, quando a gente tem esses pacientes, para a gente saber qual é a chance, depois que a gente ressecar essa metástase, de ele ter uma recidiva. E quais os fatores, quais são os pacientes que têm esse maior risco. E também é uma coisa que os pacientes perguntam bastante, se eles vão ficar curados depois da cirurgia, qual é a sobrevida média que eles têm, e esse estudo mostra isso. Qual a chance de recorrência e, nesse padrão de recorrência, qual a sobrevida que esse paciente pode ter. Então, por isso que eu acabei escolhendo esse artigo e trazendo. O doutor Carlos também podia comentar um pouquinho sobre o Xará Carlos e o artigo. Eu achei que a apresentação dele foi boa, talvez tivesse falado um pouquinho do score de Fong lá para mostrar o que era, né, o score, uns 2 minutinhos só. E alguns ensinamentos do artigo, né? Eu acho que muda alguns conceitos justamente de prognóstico, né? Como o Ivan falou. Por exemplo, o número de metástases inicialmente, antes se achava que era realmente um fator muito limitante, né? E depois, pelo menos para eles, conseguiu mostrar que não foi assim o grande diferencial na sobrevida, né? Então tem alguns detalhes aí que vale a pena. Até depois queria uma cópia, se não puder me passar. Então, só para os acadêmicos, os tumores, né, do aparelho digestivo, então eles são vários graus, né, estadiamento. E quando tem metástase para o fígado, para os outros órgãos, é o estádio 4, é o estádio máximo. Normalmente um tumor de pâncreas, tumor de esôfago, de estômago, de outros órgãos, quando eles dão metástase para o fígado, a cura praticamente é impossível, né? São casos raros de cura. Enquanto que nos câncer de cólon, falou aí metástase de fígado, metástase de pulmão, e quando a gente consegue ressecar, o índice de cura é muito interessante. Então, hoje, a cirurgia em metástase de cólon para o fígado, a cirurgia hoje está muito avançada, aqueles limites de números de metástase, dificuldade técnica, essas coisas estão sendo tudo aprimoradas e cada vez mais tem investido em ressecções cirúrgicas. E só para vocês terem uma noção, hoje o fígado também, em boa parte dessas metástases, são possíveis a ressecção por videolaparoscopia, né? Não precisa nem cortar, fazer grandes incisões no abdômen, né? Então, daí a importância desse artigo e a importância de investir na terapêutica cirúrgica das metástases do cólon, né? Quanto ao Carlos?